Olá amigos, esse é o vídeo inaugural desse novo canal chamado Juventude Atuante. Tem uma página no Facebook que se chama Juventude Atuante também. E, bom, uma das propostas talvez principais desse canal é analisar de forma crítica a nossa sociedade, o funcionamento dela, o que como é que ela surgiu, essa sociedade contemporânea que a gente vive, quais são os principais problemas dela. E assim, vamos analisar uma série de fatores que construíram essa nossa sociedade e refletirmos aqui o que é que poderia ser feito, ou pode ou deve ser feito para melhorar ela. Não só melhorar em aspectos gerais, mas em alguns aspectos mais específicos também. Bom, nesse primeiro vídeo de hoje eu vou falar sobre a respeito da questão do poder da manipulação de massa. Existe uma máxima que a história ela é contada pelos vencedores. Isso principalmente quando a gente leva em consideração o estudo da história feito por uma análise positiva, ou seja, analisando apenas os documentos principais, né, que em geral são escritos por aqueles que detêm o poder, são os detentores do poder e que vão escrever com certeza aquilo que lhes interessa. É lógico que o método da ciência histórica hoje em dia passou por algumas décadas atrás, tem passado por melhoramentos, né, e já temos alguma coisa boa. Ainda assim, vamos fazer uma análise aqui a respeito dessa manipulação de massa, manipulação das informações, né? A máxima de que a história é contada pelos vencedores é sem dúvida uma expressão de que que nós aprendemos, muitas vezes não é uma verdade de fato, é uma verdade manipulada, não é uma verdade nesse caso, né? Sujeita ao interesse daqueles que a propagandeiam. Não é à toa que os governos gastam, ou melhor, investem muito em propaganda. Um exemplo da propaganda utilizada como uma arma, né, de manipulação é o nazismo. O nazismo ele utilizou-se dessa manipulação de massa para poder convencer as pessoas a apoiarem o sistema, e conseguiram. Os nazistas chegaram ao poder com amplo apoio popular, né? Não muito diferente é a propaganda que houve na Guerra Fria, né? Tanto por parte dos comunistas como por parte dos capitalistas, né? Era uma guerra chamada uma guerra ideológica. Além de, claro, deles se envolverem em conflitos armados em outras regiões, não um conflito direto entre os dois países, mas como por exemplo a guerra no guerra no guerra nas Coreias, né? Na Coreia, a Coreia era uma só, e na década de 50 ela teve essa separação por meio dessa guerra, né? Em que a União Soviética apoiou a Coreia do Norte e os Estados Unidos apoiaram a Coreia do Sul, né? Na década de 90, né? Houve o processo no começo da década de 90, 1991, que a União Soviética acabou se diluindo, acabou se acabando, né? E formou os estados independentes, né? Vários países. O maior deles hoje é a Rússia, né? Mas essa propaganda essas outra característica dessa propaganda
ideológica, ou enfim, propaganda de modo geral, feita pelo governo, feita por uma ideologia, feita por qualquer entidade, qualquer instituição, ela usa-se muitas vezes de uma base religiosa ou mesmo científica para justificar que aquela ideia é melhor do que a outra ou não, né? E utiliza-se de mecanismos de comunicação, como a televisão, o cinema, né? Hoje em dia, principalmente a internet, as redes sociais e tal, seja pelo governo ou por alguns grupos, né? Muitas vezes radicais, diferentes linhas ideológicas. A propaganda é um meio muito utilizado para defender ideias e ideologias, desde a partir de livros também, panfletos na internet, que são importantes armas de poder da manipulação de informação. Eles utilizam-se desses meios para propagar suas ideias. Uma ferramenta para essa manipulação atualmente é o uso de uma ciência que tornou-se muito importante, que é a psicologia, né, a psicanálise, a neurociência, né, que são essas matrizes de ciência, essas ciências, elas são muito importantes para essa manipulação de massa, principalmente porque Freud, por exemplo, descobriu que no nosso cérebro, nossas atitudes, elas não vêm só do consciente, né, daquele lado racional, mas também vem do lado inconsciente, que são nossas decisões que nós tomamos, digamos assim, por instinto, por impulso, né? Que elas têm uma base mais, digamos, primitiva, né? Primitiva, que são nossas decisões que a gente toma sem ter aquele raciocínio, por impulso mesmo, né? Por impulso. E outra coisa, e como é que ela é utilizada? Esse inconsciente nosso, ele pode ser ativado de várias formas, né? Com cheiros, por exemplo, com uma boa retórica, com alguns sons agradáveis, algumas imagens, algumas cores, às vezes o modo de falar, a entonação, com que o com que se fala, você pode convencer alguém a aceitar determinadas ideias ou não, e isso também